Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa página. Acho que mais duas aulas, ou não sei se daria para fazer tudo na de hoje. A gente termina, que é só a roupinha das meninas e o Stitch que tá faltando. E colocar a espuma do mar. Então, eu já separei aqui as cores que nós vamos usar, tanto na roupa da Lilo quanto da Nina. Eu vou abrir aqui pra gente ver a nossa ilustração. E vou fazendo as anotações das cores aqui do lado. Então, a gente tem aqui uma rosa amarela na cabeça da Nina. Aqui, ó. Que eu vou usar o mesmo tom os mesmos tons de amarelo do que o maiôzinho da Lilo. Que ele é uma faixa vermelha e outra amarela, né? Isso. Então, que cores que eu peguei aqui? Vou colocar aqui. Maiô da Lilo. Maiô da Lilo. Deixa eu dar um zoom. Mas eu vou colocar a foto também da tabela atualizada aqui embaixo, como de costume. E aí, para a gente dar o efeito 3D, a gente tem que considerar a sobreposição de tons. Então, eu não vou colocar aqui só um amarelo e um laranja, igual a referência indica, né? A referência indica colocar um amarelo. Deixa eu ver aqui, um amarelo bem forte, isso. E um laranja, mas isso vai misturar com o fundo. Então, aqui eu preferi colocar um marronzinho, que vai ser o 786 para fazer a sombra, que é um tom de marrom mais escuro. Parece um pouco com o marrom claro, mas ele é menos amarelado, ele é mais pro marrom mesmo. Então, 786, que chama Carvalho. Vem sem ponta. Deixa eu apontar esses lápis aqui, só um momentinho. Voltei. Dei pausa na gravação, tirei o som, porque às vezes esse computador elétrico incomoda, né? A gente leva um susto. Então, com 786, eu vou fazer a sombra do maiô dela ali, né? Da parte amarela. Que são as partes de trás. Eu vou usar 767, que é um amarelo mais alaranjado. Ele chama amarelo queimado. 767, amarelo queimado. O 714 vai ser o nosso tom de mais brilho, que é o amarelo, amarelo mesmo. Tem um amarelo mais claro, que é o amarelo canário, mas eu não quero pôr ele aqui não. Vou usar esses daqui mesmo, que eu quero fazer uma transição suave. E esses dois aqui são mais próximos.
São mais próximos. Pro tom de vermelho, que tá no maiô dela, que vão ser as mesmas cores que eu vou usar no short do Stitch. Eu vou usar o 748 Mogno, que já é um vermelho mais escuro, que a gente usou na língua deles, né? E ali no batom da Nina, a gente usou também. Os mesmos tons. Eu vou usar esse para fazer a sombra. Vou usar o vermelho escuro, que é o 716. E um vermelho mais aberto, que é o 703 vermelho. Eu sinto falta no Super Soft de um vermelho, vermelho mesmo. Parece que aqui todos os vermelhos são mais alaranjados, eu tenho essa impressão. Já na roupinha da Nina, que é o biquíni dela, a gente vai usar outras cores também, que eu já separei aqui. Vou colocar aqui. Biquíni Nina. Nós vamos usar os mesmos tons de amarelo da Lilo para a rosa que tá na cabeça dela. Então, vou usar o 767 e o 714 para rosa. Vou colocar aqui. 767. 714. Acho que eu vou colocar o carvalho também, porque eu vou sentir falta de escurecer um pouco ali a base. Não ia pôr não, mas vou pôr. Carvalho. Amarelo. Amarelo queimado. Aí aqui vão ser as cores da rosa. E do biquíni dela, não vai dar tudo aqui não. Ele tem listras azuis e verde. O verde que eu escolhi é meio um verde água, não é o verde que a referência indica, porque o que tá aqui é um verde folha, um verde assim de árvore, e eu achei que não ia combinar com o azul. Então eu fiz uma alteração. Eu vou usar o 765 no tom de azul. 765. 775. 739. De verde. 740. Deixa eu anotar os nomes aqui que eu vou ter que passar para a página de trás. 765 é o azul petróleo. 775 é o azul caribe, que a gente usou até na água. 739 é o azul claro. É o azul claro. Isso.
azul claro. E o 740 é o verde turquesa. Essa partezinha de baixo aqui da folha é difícil de escrever, né? Então, deixa eu pintar aqui. Quadradinhos. Cinco. Eu não sei com vocês, mas os meus super soft dá mofo demais. E aqui em casa não tem mofo. Não é úmido. Nenhum lápis meu dá, só o super soft. E ele fica num estojo que já é mais arejado, mais aberto. Só que eu não sei. Eu boto aquele saquinho de, acho que é cítrica, não sei agora como é que pronuncia. Fugiu o nome certinho da minha cabeça. Coloca aquele sachêzinho para tirar a umidade dentro. Continua na mesa. Vou virar aqui e continuar a anotação do biquíni da Nina. Então, o biquíni da Nina, continuação. Faltou só duas cores, que é o 741 e o 776. 741, 776. O 741 é o verde mar. Verde mar. E o 776 é o verde esmeralda. Então, 741. Sete, sete, meia. Pronto, vamos começar nossa pintura. Tampar minhas canetinhas para elas não secarem. Então, vamos começar pela Lilo. Já tá praticamente aqui prontinha. Só esperando a roupa dela. Então, com o 786, eu vou fazer a sombra onde é amarelo. Onde tem sombra aqui, em cima. Aqui o maiôzinho dela é listrado. Então, uma listra amarela, uma vermelha. Uma amarela, uma vermelha. Aqui o próprio ilustrador já pintou de laranja. Mas eu vou passar por cima aqui dele. Que eu não quero
laranja, né? Quero amarelo. Então, aqui amarelo, aqui vermelho, aqui amarelo, vermelho, amarelo. Então, amarelo. Aqui, eu tô com 786, tá? Fazendo as sombras. Que é a parte interna da cintura e da axila. Eu faço com esse carvalho. Aí, a ilustração sempre ela dá um contorno que a gente não tá usando. Então, como é que nós vamos fazer? O contorno de cima, a gente põe de amarelo. Sempre o contorno de cima a gente põe da cor. Então, essa linha aqui, em cima do amarelo, que seria o contorno, a gente vai vir com o amarelo até aqui. Essa de cima, que seria o contorno do vermelho, a gente vai com vermelho. Assim fica melhor pra gente definir aqui as regiões, ó. Aqui, a barriga dela tá dobrada, então, a ilustração dá, né, esse movimento do corpo, né, que tá virado. Então, a gente segue o movimento da ilustração e vai soltando a mão pro meio para sobrepor com as outras cores. Do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. Para eu dar movimento e contorno, eu tenho que ir soltando a mão. Aqui é amarelo também, então vou fazer a mesma coisa. Essa parte de baixo aqui eu vou reforçar com carvalho. Aqui a cavinha das perninhas dela também. Sendo que aqui tem um pedacinho que vai ser vermelho, tá? Então eu paro por aqui. Ó. Aqui eu posso escurecer. Mas eu sempre escureço, lembrando de não preencher o papel. Lembrando de não preencher o papel, porque ele é amarelo, essa cor. Esse marrom aqui é só para trazer profundidade, para trazer sombra. É só. Então, com 767, eu venho fazendo a minha segunda camada de cor e já transformando isso aqui num amarelinho. Então, por cima do carvalho, eu passo o meu 767 e vou passar ele por toda a parte dessa faixa de cor aqui. Vou passar ele por cima de tudo. Onde está o carvalho, eu já posso deixar. Mas onde não tem cor nenhuma, eu vou deixar uma camada leve, porque o outro tom de amarelo mais aberto vai trazer mais brilho. E aí, com o 714, aí eu já posso caprichar já no preenchimento, né, do papel. Eu finalizo aqui o tomzinho de amarelo. Eu misturei bem assim, para não ficar confuso com o fundo, porque é mais ou menos o mesmo tom. E a resolução desses livros Mister, eles
fazem isso, né? Não é o objetivo usar tantas cores. Cada vez mais eles têm reduzido, né, a paleta de cores e, e deixando assim mais, o que eu posso falar, mais chapado o desenho, né? Então, a gente que tem que ir modificando. Eu voltei aqui com 767, onde eu já passei o carvalho. E pro meio eu vou aliviando a mão, fazendo uma camada fina com movimentos circulares. Aqui a mesma coisa, eu venho do canto apertando, né? Acho que já tá bom do 767 aqui. Passar ele nesse pedacinho aqui em cima, que é um pedacinho bem pequenininho. Aqui também. E com 714, ali não tem espaço, né? Vai ser só aqui. A gente finaliza o tom de amarelo do maiô dela. Que eu já posso já apertar bem o lápis. Levar esse tom um pouco para a sombra também, que ele não vai tirar a cor toda. Mas ficou assim um tomzinho de amarelo mais dourado. E agora vamos fazer as linhas vermelhas. Então, com 748 mogno, eu vou fazer a parte de vermelho escuro. Então, aqui, ó, a entradinha seria a parte de baixo, né, da calcinha. Eu faço ela mais escura, não tem luz nenhuma ali, tá bem no meio das perninhas dela, então pode só usar o mogno. Na faixa de cima aqui, eu vou vir com o mogno no canto. Então, 748 eu passo aqui. Venho com ele pra cá. Tem hora que eles dão um susto. Tô aqui concentrada e começa a latir. Quando meu esposo tá em casa, briga com eles pra eles não me atrapalhar. Aí estão lá na sala aí. Eu tô só escutando meu marido brigar com eles. Eles ficam quietinho. Não sei se dá pra ouvir aí, mas aqui dá. Eu só vou levando susto com eles. Então, vim até aqui com 748. E vim soltando a mão pra fazer um degradê aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou vir com o módulo pra cá, o 748 aqui, embaixo da axila dela. E vou aliviando pro meio. Aqui também, nessa bordinha.
Com 716, ele que é o nosso tom médio, né? Eu passo ele por cima do mogno para deixar mais vermelho. E faço o mesmo processo que a gente fez com o amarelo. Eu vou preencher tudo, mas na região que tá sem cor, é uma camada só. Aí eu passo aqui ela com a mão mais leve, né? Em movimentos circulares. Opa. Às vezes eu deito o lápis para poder não esconder a pintura e acabo pressionando a ponta, ela quebra. Passa aqui. Então eu faço uma camadinha com esse vermelho. Aqui eu também vou passar um pouco desse 716, porque o mogno ele é mais vinho, né? Então quando eu misturo os dois, ele dá uma acendida. Continuo com 716 aqui. Essa outra faixa aqui. Aqui onde que seria a gola, eu também vou fazer uma linha dura aqui com esse vermelho, que normalmente tem uma costura aqui, né? Então eu vou fazer essa linha dura aqui. Não vou deixar uma transição suave, não. Quero marcar mesmo. Pra representar ali a costura, a bainha. O viés. Então, com 716 fiz uma camada fina. E agora, com o 703, eu vou preencher. Preencher tudo. Que seria vermelho. Seria não, que é. Pode fazer movimentinho circular aqui. Preenchendo bem. Vai girando o lápis. Pra pontinha pegar todos os poros. Fica péssimo o resultado no zoom, tá, gente? Mas não tá assim não. Na hora que eu tirar o zoom, vocês vão ver. Mesmo a minha câmera sendo boa, eu vejo aqui, fico assim, gente. O povo vai falar que eu não sei pintar. Então ainda tô com 703, não troquei de lápis. Preenchendo aqui essa faixa de baixo. A bermudinha do Stitch, ela é vermelha também, então vou usar os mesmos tons do maiô da Lilo nele. Eles vão ficar combinadinhos.
Vou tirar o zoom aqui para vocês darem uma olhadinha. Geral, como é que ficou. Olha como é que tá linda. E aqui, agora vamos fazer a Nina. Acho que nessa aula aqui dá tempo da gente fazer a roupa de todo mundo, que já tá com as cores separadas. E na última a gente só faz o stitch e a espuma desse mar aqui embaixo. Então vou dar o zoom aqui na Nina, pra gente fazer o biquíni dela agora. E também muito simples. É degradê. Então vou começar aqui pela flor que tá na cabeça dela. Com o carvalho eu vou fazer essa parte de baixo aqui, que seria sombreada, né? Já que tá encostada no cabelo. Só que para eu dar profundidade para as outras pétalas, eu vou ter que fazer a mesma coisa em todas. Então, tô aqui com 786. E aonde for raiz de pétala, né, parte interna da pétala, eu vou pôr o carvalho e nessa base aqui. Então, aqui eu vou pôr ele um pouquinho. Deixa eu abrir a referência aqui para dar uma olhadinha. Aqui parece que é outra pétala. Tô na dúvida. Isso mesmo, é a parte interna da pétala. Então, aqui temos outra pétala de lado. Então, eu vou fazer essa curva aqui. E a sombra tá embaixo. E aqui é o meio dessa pétala, que tá do outro lado. Então, eu vou fazer assim. E aqui no meio também eu vou marcar para dar um pouco de profundidade. Precisa de mais um. Esqueci, né? Com 767, que é o nosso amarelo mais escuro, eu vou sobrepor esse carvalho e vou até quase que na borda da pétala. Igual a gente fez no biquíni. Só que no biquíni a gente passou em tudo. Aqui não, eu vou quase na borda. Não vou chegar lá não, vou deixar vou reservar um espaço branco. Aqui também. Deixei ali. E aqui o mesmo. Aqui eu vou assim, no meio aqui eu preencho também um pouco. Mas eu não vou fechar tudo. Vou fazer assim. E com o 714, aí sim eu posso vir da bordinha para o meio, integrando ele no 767. Lá onde eu fui com carvalho, eu não vou mais. Deixar assim. Há vários materiais que a gente pode usar para melhorar o acabamento, né? Então, assim, eu tenho uma posca amarela, eu tenho uma caneta gel amarela bonita que vai pegar aqui, ou uma caneta acrílica. A gente pode passar sempre no contorno o mesmo tom para melhorar ainda mais a finalização desse elemento, tá? É que eu não quero pôr muitos elementos nessa pintura,
para ela ficar mais simples. A gente vai ter, né, mais elaboradas, mas para não ficar acessível para todo mundo. Mas em outros projetos eu vou pôr também. Então, eu vou fazer uns mais simples, outros mais elaborados, para a gente também conhecer os materiais. Então, vamos começar com a parte de cima do biquíni dela. As outras cores que eu não vou usar mais, eu já guardo, que o espaço aqui é pequeno. Eu tô com os meus tons de azul e de verde. Começa pelo azul. Então, o meu azul mais escuro é o 765. Aqui é azul, ó. Pedacinho aqui é azul. Não tem como fazer degradê aqui. Então, aqui é só azul escuro. Azul escuro. Desse lado aqui também tem um azul. Então, número 2 é sempre azul. Letra D é verde. Então, aqui azul. Aí a gente reforça a borda. Vamos combinar igual na lila. De baixo para cima, azul. De baixo para cima, verde. Então, aqui o contorno é azul. Posso dar uma marcada ali com a mão leve. Aqui também. Até aqui é azul. Agora, eu vou fazer igual eu fiz na Lilo. Vou marcar bem, como se fosse aqui uma costura, né? Então, aqui eu venho e tô com 765. Começo a esfumar. Lembrando que a minha cor de baixo tem que acompanhar a sombra de cima, né? Então, aqui, pra gente dar volumetria ao seio dela, pra cá eu tenho que trazer luz. Então, por isso que eu só fiz uma linha aqui. A minha sombra vai vir do meio para a borda. Também é azul. A intenção não é marcar muito o seio dela. Mas como ela é uma mulher adulta, a gente tem que evidenciar um pouco para não ficar chapado. Então, eu faço aqui com esse azul mais escuro uma marcação do seio. E aqui eu continuo. A borda eu faço uma linha mais dura, mas eu venho para o centro sem, sem ter muita sombra. Aqui é só um pouquinho mesmo. Fazer aqui o meio. Pra lá não. Aqui embaixo azul.
Esse biquíni dela aqui é tipo um cropped, né? É maiorzinho. Então, também é gostoso de colorir. A parte de baixo aqui, ela vai ser mais escura também, que é a costura da roupa. Então, a gente dá uma leve esfumadinha aqui. E é assim que ficou a sombra do azul aqui na parte de cima. Agora, na parte de baixo, é azul, verde e azul. Então, aqui embaixo é bem pequenininho. Tem um triângulozinho aqui. Pode fazer ele todo com esse 765. E essa parte de cima aqui, essa listra de cima é azul. Então, a gente vai com o 765 fazer a costura mais forte. Aqui também a costura mais forte. E aqui a gente começa a fazer o degradê da sombra. Das bordas para o centro. Como essa parte aqui tá embaixo, eu venho sempre com a mão mais forte, né? Fazendo um pouco mais de pressão na borda. E para o centro eu vou aliviando. Mas eu quero pôr essa cor aqui nele todo, porque essa parte aqui tá embaixo, né? Não tá recebendo tanta luz. Então, não tem porquê eu fazer ela tão iluminada quanto a parte de cima do biquíni. Posso fazer ela mais escura. Então, ficou assim. Terminei o mapeamento com o 765. E agora, com o 775, que é o meu tom intermediário, eu venho fazendo a sobreposição desse azul mais escuro que a gente colocou antes. Eu peguei tons bem parecidos, mas depois de pintar, vocês vão ver que dá uma diferença e fica bem suave a transição. Quando a gente gosta de comprar caixa grande, que tem muitas cores, é para isso, é pra gente não ter o trabalho de criar cores novas, de pesar a mão, de misturar. A gente vem com tem cores prontas, então por isso que tem muitas cores parecidas próximas, pra gente facilitar a pintura, o degradê. Eu amo caixa grande. Eu não tenho aquelas caixas assim, mais de 500 cores, 300 cores. Acho que talvez eu me perderia, mas até 150 eu tenho, tanto o Prisma quanto o Chromaflow. E é isso que eu percebo, que vem cores prontas, né? Pra se fazer um degradê, pra fazer uma mesclagem. Então, aqui, com o meu 775, eu já fiz uma transição, deixei um leve pedacinho aqui que eu vou entrar com o azul claro no final desse tom de azul. Então, permaneço com 775, venho aqui para a parte de cima do biquíni dela.
fazendo a mesma coisa. Vou preencher, né? Onde eu coloquei o azul mais escuro, eu posso apertar mais, fazer mais camadas. Para o centro, eu vou aliviando a mão, porque eu vou vir com o azul claro depois. Fazendo ali o brilho, né? Dessa faixa de cor. Então, aqui no meio, camadinha leve. Gente, eu amo azul. Aí, quando eu faço uma combinação de azul, assim, igual esse biquíni, assim, uma roupa azul, algo muito bonito. Dá vontade de ter na vida real, de ter uma roupa assim, pra usar. Ai, que lindo. Eu sou babona nos meus coloridos, alguns, mas eu sou muito crítica também. Mas é bom e não é bom. Já aqui onde eu quero marcar o seio dela, eu não vou colocar esse azul em tudo. Eu vou fazer assim. Se ficar muito claro, eu volto com ele depois. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu tô indo só até aqui porque o verde aqui vai ter que continuar, tá? A fazer o movimento de seio. Ele acabou. E aqui em cima agora. Aí aqui em cima pode apertar aqui no canto e vir aliviando pro meio. E aqui é a mesma coisa. E aliviando pra borda. E agora com 739 azul claro, a gente vai terminar de preencher aqui nossas listras azuis. A vassourinha tá soltando pó aqui. Fazer aqui essa parte do meio. Faltou um pedacinho aqui do azul. Enquanto não pinta tudo, a gente fica achando meio esquisito, né? Peito repartido. Ai, ai. E essa pra mim ideia, menina. Vai ter ou não vai ter
super soft. Eu tô de olho naquela latinha nova, que ela vem muito cara. Aí não tenho ela não. Mas se ela baixar bem muito, talvez eu compre. Apesar de eu não tá precisando, né? Mas só pra ter. Tem muito livrinho da Artico na promoção da Disney. Eu vou comprar algum pra gente pôr aqui no clube. Olha que lindo. Agora vamos para o tom de verde. Começando pelo verde escuro, 740. Vamos fazer aqui os cantinhos. É bem parecido, igual eu falei para vocês. Eu optei por fazer tons que iam se integrar e não deixar um verde folha igual a ilustração sugeriu. Então, com o verde 740, coloquei aqui. Eu vou misturar o outro verde aqui, apesar de ser bem pequenininho, só para dar um destaque, porque esse verde é bem próximo do azul. Então, com 741, vou reforçar aqui por cima. Para fazer a listra de verde. Ai, ficou ótimo. Ficou como eu imaginei mesmo. Bem próximo. Eu não gosto de fazer nada muito coloridão, meninas. Tem que ser cor que orna. Igual aqui, são da Lilo, são cores diferentes, mas são cores que combinam. Aqui não tava combinando. Azul claro com verde folha. Verde claro, não tava. Aqui tá um tom de mar, então a gente tem que colocar as cores do mar. Aí 740, o mar do Havaí, né? Não é o que é esse rio podre. E percebam que eu vim com a minha sombra até aqui, então eu vou ter que terminar de fazer a luz aqui do seio, né? Que eu demarquei em cima. Eu vou vir com esse verde até... Aí eu vou abaixar aqui, porque o seio dela não tá até aqui embaixo. Ele vai vir assim, ó. Vou dar uma marcadinha aqui. E aqui também. Então, marquei aqui. Tem onde que eu vou com essa sombra. Posso fazer ela aqui no meio. E devo fazer ela aqui nessa parte de baixo. Marco a linha ali, vem pra cá. Como é bem parecido, né? Não tem nem problema se passar um pouquinho por cima do azul aí, se tiver difícil. Eu tenho que seguir ali aquela marcação. Aqui em cima, a mesma coisa. Eu vou fazer uma linha aqui, mas eu não vou fazer sombra aqui. Eu vou continuar a linha da gola aqui com esse meu verde mais
mais escuro. Aqui também. Um pouco pra cá. Um pouco aqui no meio. E aqui em cima, vou fazer assim, um quadradinho, mas dá pra pôr, dá pra colocar um outro tom ali. Então, com o 741, eu vou passar aqui, parte de cima, fechar esses quadradinhos pequenininhos, reforçar a profundidade aqui dessas listas, né, onde tem a sombra. Lembrando do seio, então não vou fechar tudo. Passar aqui com a mão leve. Eu só tô apertando aqui perto da costura e nesse canto mesmo da sombra, tá? Aqui eu vou vir com a mão bem mais levinha. Uma camada assim bem leve, você vê que tem bastante branco no papel ainda. Então, já aqui eu já posso apertar um pouco e levar a sombra para a parte externa do biquíni. Que ele vai modelando e dando forma ao corpo. Então, vem com a mão bem suave, bem leve. Para essa bordinha. Porque se ficar muito brilho, eu posso voltar com esse tom e escurecer. Mas se eu escurecer tudo depois para apagar, vai ser mais complexo. Então, aqui eu vou reforçar essa marcação de verde. E venho para o centro com a mão bem leve, igual eu fiz em cima. Que o verde daqui não é tão mais claro assim. Ele ainda é um verde mais escuro. Ele não é igual o azul claro, que era bem claro. Vou reforçar essas partes de baixo aqui. E o meio ali eu vou preservar. Só mesmo aqui onde tá bem sombreado que eu continuo. Passar uma mão leve aqui por tudo. E agora, com o meu verde mais claro, que é o 776, eu vou fechar essa região aqui do seio dela. Que é também o tom que vai demonstrar que cada listra
e de uma cor. Aqui pode caprichar nesse verde aqui. Ai, ficou ótimo. É assim mesmo. Vou tirar o zoom para vocês verem como que tá. Como que ficou aqui a questão do sombreamento do seio. Ficou certinho. E eu vou colocar a referência aqui do lado, ó. Pra ter uma ideia. Então, busquei os mesmos tons. Mas eu escureci um pouco o verde, porque eu não gostei desse verde muito verde folha. Eu coloquei um verde mais, que integrasse mais esse azul aqui. Agora vamos pintar a bermudinha do Stitch. Para a bermudinha do Stitch, vamos usar os mesmos tons de vermelho do maiô da Lilo. Só que vamos acrescentar aqui o cinza, porque ele tem um tom de branco. Ele tem uma bainha branca aqui e o cos também é branco. Então, eu vou colocar aqui o 762, que a gente já tinha usado antes. E não, esse aqui é azul. E o 763, que é o cinza mais clarinho ainda. Vamos usar esses dois. Essa aula aqui parece que vai ficar maior, mas é porque eu escolhi as cores junto com você. Aí eu vou colocar aquela marcação lá no YouTube, de onde começa a aula. Quem não quiser pegar as marcações, né, no começo já pode ir direto para a aula. É só olhar a foto que eu deixo embaixo. Vou ampliar aqui. E vamos para a roupinha dele. Vou dar uma olhada na referência. Tá. Então, com o 762, que é meu cinza mais escuro, eu já vou fazendo a sombra da barra, da bainha aqui embaixo. Aqui perto do cabelo da Nina também. E com o 763, que é o cinza mais claro, eu vou preencher. Aonde tá o cinza escuro, eu aperto um pouco e pro centro eu solto a mão. Porque o branco não é branco. O branco, ele tem cor. Aí a gente tem que pegar o nosso cinza mais clarinho para representar esse branquinho aqui. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no cós, em cima. Então, eu tô com 762 aqui.
Aqui seria cós da roupa dele. Tô marcando aqui até onde que eu vou com esse cinza mais escuro. E até onde ele vem. A de 63 eu preencho. Bem simples essa partezinha aqui. A bermudinha dele é bem rapidinho, por isso que eu passo um tempinho do tempo que eu gosto de aula, mas fica pelo menos todas as roupinhas concluídas. Com o 748 mogno, aqui é a parte do meio da bermuda e aqui o interior da perna. Então, essa parte aqui é ombreada. Então, a gente faz ombro aqui, passo o mogno, o vermelho mais escuro, marca aqui a costura da bermudinha dele e vai soltando a mão. Aí vou pôr um pouco desse mogno aqui. Pode botar ele até nesse canto todo, que seria a costura da bermudinha. E vem fazendo uma sombra aqui, soltando a mão. Aí desse lado aqui, eu também tenho que sombrear, mas eu não vou chegar até aqui embaixo na costura, pra não confundir, né, essa marcação da costura com a sombra de cima, senão vai virar tudo um bloco só. Então, aqui eu vou sombrear um pouco, lembrando que eu não quero chegar até lá embaixo. Assim tá ótimo. Se precisar, a gente volta com a cor depois. Então, com 716, que é o meu vermelho mais escuro, eu passo ele por cima do mogno. Reforçando esse tom de vermelho escuro e vou mais adiante.
Sempre que eu chego na parte mais clara, eu vou soltando a mão. Não preencho todos os poros do papel. Então, aqui em cima a mesma coisa. Cantinho eu reforço, pro meio eu vou soltando, fazendo movimentos circulares grandes, né? Amplos. Para preencher de forma leve esse elemento. E aqui na sombra eu aperto. Assim acho que tá bom. Vou passar o 703 para finalizar esse bermudinho. Se precisar, a gente volta com as outras cores. Então, com 703 eu já venho com movimentos circulares menores, preenchendo todos os poros do papel. Integrando uma cor à outra. Fazendo uma mesclagem, né, dos tons. Uma cor que é ótima para fazer sombra de vermelho é marrom. Também. Os sépia, os marrons mais escuros. A gente pode pôr sempre por baixo do vermelho que dá certo. Esse mogno é um marrom avermelhado. Eu achei que ele ia ficar mais bonitinho aqui. E ficou. Gostei, não tá feio não. Como a bermudinha dele é mais quadradona mesmo, tipo, tá igual a calça do Bob Esponja. Bob Esponja, calça quadrada. Acabou ficando mais estranho, né? Não marcou tanto quanto eu gostaria a sombra. Mas no maiozinho da Lilo ficou bonito. Mas tá bom, e também porque aqui eu tô com luz, né? Aí já dá um... Não dá pra ver direito. Vou voltar aqui com 748 para reforçar essa parte interna aqui da bermudinha. E marcar mais um pouquinho isso aqui. Então, ficou assim, a bermudinha do nosso Stitch. Na próxima aula a gente vai fazer o Stitch e vamos terminar o nosso colorido, que está desse jeito. Tá maravilhoso, tô apaixonada por esse colorido, pelo resultado que tá ficando. Cada aula eu me encanto mais com ele. Então, um beijo, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, pode mandar lá no nosso grupo. Qualquer sugestão de colorido, de página, de material, de achar, se achar dentro da plataforma, né? Eu tô sempre fazendo algumas modificações na plataforma, que eu acho que vai facilitar a vida de vocês, né? E de quem chegar.
Mas qualquer sugestão, estou aberta a receber e tentar aplicar, tá bom? Um beijo, até mais.